Essa história aconteceu já tem uns anos. Na época eu tinha 18 anos de idade, morava no interior de São Paulo com os meus pais. O meu pai era dono de uma transportadora, então ele tinha 4 ônibus e 2 caminhões. Os ônibus o meu pai usava para fazer excursões, viagens com as pessoas. E os caminhões ele fazia para fazer entregas regionais ali por próximo. O meu pai também tinha alguns funcionários. Como nós morávamos no interior, tudo que eu precisava, que era em shopping, lojas maiores, lojas de departamento, coisas assim, eu pedia para o meu pai me levar na cidade vizinha para poder comprar, porque não tinha na nossa cidade. E esse dia em especial, eu falei para ele que precisava ir no shopping comprar algumas coisas, mas ele disse que não tinha como me levar, mas que ia sair um caminhão de transporte para a região que eu queria ir e que eu poderia ir com o funcionário dele, depois eu voltava com o funcionário dele. Não, tudo bem então. Assim foi. Ele era mais velho, né? Entrei dentro do caminhão, trocamos poucas palavras, conversamos bem o básico, eram uns 40 minutos de viagem, chegamos até a cidade vizinha, ele me deixou no shopping, falou pra mim que ia fazer as entregas que tinha que fazer, iria me esperar no posto ao lado do shopping e que eu poderia demorar o tanto que eu quisesse, que ele me esperaria. Não, tá bom. Fui no shopping, comprei tudo que eu tava precisando e depois fui encontrar com ele no posto de gasolina. Quando eu cheguei no posto, ele tava do lado de fora do caminhão, me esperando. E ali, quando eu falei, já terminei, a gente já pode voltar. Ele falou, tá bom. Ele abriu a porta do caminhão pra mim, do passageiro, e quando eu fui subir, quem já subiu em caminhão sabe que você tem que subir uns degraizinhos pra subir, que o caminhão é alto, né? Ele pegou assim, ele apalpou a minha bunda, assim, com as duas mãos. Tipo, ele foi me erguer, como se ele fosse me erguer, sendo assim, primeiro, eu não precisava de ajuda, sou mais velha. Segundo, eu já entrei e já desci do caminhão desde que eu sou criança, então eu sabia entrar e descer de um caminhão. E terceiro, ele pôs a mão na minha bunda. Ele pegou na minha bunda. E o mais constrangedor foi que os dedos, eu senti os dedos dele, tipo, pegando mesmo, me levando. Na hora que eu sentei no caminhão, eu comecei a me questionar. Se, às vezes, ele pensou que eu ia cair, às vezes ele pensou que eu não estava conseguindo subir, às vezes foi por impulso, não foi por maldade. Eu comecei a tentar colocar vários pretextos para não interpretar aquilo como uma coisa ruim, como um tipo de assédio, um aproveitamento. Sabe quando a pessoa aproveita de uma situação? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele aproveitou da situação. Trocamos pouquíssimas conversas, porque eu não conseguia nem olhar para a cara dele, do tanto que eu fiquei constrangida, eu fiquei desconfortável e fiquei pensando se realmente tinha sido maldade ou não dele, entendeu? Mas beleza. Fomos embora, com poucas palavras, chegamos, ele me deixou em casa e eu não compartilhei nada com meu pai, porque o jeito que meu pai era capaz dele falar que eu também dei ousadia, entendeu? Que ele se aproveitou porque eu também... Eu não sei, o jeito que eles pensam, eu entendo o jeito que os meus pais pensam, entendeu? Aí, quando passou uma semana, eu descobri, através do meu pai conversando com a minha mãe, que o dia dele de sair da empresa tinha chegado, que ele já tinha cumprido os 30 dias. Ou seja, ele realmente aproveitou da situação, foi isso que eu entendi, porque ele já tinha sido demitido, ele já estava cumprindo o aviso dele, ele não tinha nada a perder se ele fizesse ou se ele não fizesse isso, não tinha como eu provar, era uma coisa pequena perto de outras denúncias que a gente vê por aí. Então, o que eu entendi é que realmente ele não ligou muito pro trabalho e ele aproveitou que o meu pai tinha demitido ele da empresa para a oportunidade que ele teve de apalpar a minha bunda, ele apalpou a minha bunda. E ele apalpou com força e com vontade, entendeu? E eu fiquei muito abalada com essa situação. Mas o pior foi o meu pai, eu não poder compartilhar isso com o meu pai. Eu não poder contar para ele que um funcionário tinha feito isso. E eu também me pergunto o que o meu pai poderia ter feito, né? E aí eu pergunto para vocês teriam falado? Vocês teriam denunciado? Vocês teriam comentado com o pai de vocês? Vocês teriam feito alguma coisa? Ou vocês teriam feito como eu, passado em branco, fingido que nada aconteceu e entender que realmente o funcionário aproveitou da situação? Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Olha, eu acredito que o melhor a você ter feito era ter pedido respeito. Se você tivesse virado para trás e falado, ei, que isso? Não, assim pode não, moço, ficou doido? Nossa, não pode, que isso? Ele ia ter ficado muito constrangido, ele ia ter ficado com muita vergonha, ele ia ficar com medo. Sabe por quê? Beleza, ele saiu do emprego com seu pai, mas ele vai parar de trabalhar? Ele aposentou? Ou será que ele não vai trabalhar em outro lugar? Isso conta no currículo, entendeu? Porque se, beleza, você não contou pro seu pai, mas sei lá, às vezes você poderia muito bem descobrir que ele vai para um outro trabalho, falar pro seu pai para numa próxima indicação, que ele precisar de indicação,
deixar assim aberto, ó, como profissional ele foi ótimo, mas ele aproveitou aqui de uma situação com uma pessoa, com uma funcionária, não precisava te expor, entende? Se você tivesse comentado com seu pai e o seu pai não fosse te julgar, o que poderia ser feito? Ele poderia colocar isso, né, para uma próxima oportunidade que uma empresa liga pedindo referência, saber se ele é de confiança, porque para ser motorista de caminhão tem que ter referência, tem que ser de indicação, porque você está carregando uma carga, né? Então tem que ter referência. A pessoa liga, fala, não, ele como profissional ele pode ter sido até bom, mas aqui ele tem histórico de assédio, viu? Assediou mulheres aqui dentro da empresa e é exatamente por isso que ele foi demitido. Acabou, entende? A carreira do cara tá nas mãos de uma denúncia. Então, sim, o mais importante, no meu ponto de vista, era ter falado, ah, mas o meu pai não ia ter feito nada. Ok, mas a sua parte você fez de falar, a sua parte de alertar, a sua parte de deixar a par o que um funcionário fez e, quem sabe, impedir com que outras moças sofressem lá na frente. E vocês, o que vocês acham? Vocês também denunciariam ou vocês também ficariam calados? Me manda sua história se algum funcionário, de algum pai, de alguma mãe, de algum lugar que vocês trabalharam também já assediou vocês. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.